Olá, gente. Boa noite. Tudo bom? Meu nome é Aline, eu sou diretora da empresa Meditrab e venho aqui hoje apresentar para vocês dois profissionais fantásticos que vão debater com a gente um assunto bem interessante em relação ao Setembro Amarelo, tá? Oi, mãe. Oi, Tati. E eu vou esperar mais um minutinho só para a gente poder reunir o maior número de pessoas aí e para nos também fugir da pontualidade, tá? Oi, Ju. Alex. Aí, Silvano, vamos lá, dando força. E aí, Fabi? Então, a Meditrab vai começar com um ciclo de lives agora e a gente vai começar angariando alguns assuntos vigentes com o mês e depois a gente vai colocar tudo isso num cronograma para virar um cotidiano, sabe? Vai ser bem interessante. Olá, Alex, tudo bom? E a gente vai colocar vários profissionais, entendeu? Então, sempre um debate sobre assuntos que precisam ser abordados na medicina do trabalho, tá? 8 e 6 e 5. 6 e 5? Então tá, falei que ia abordar 5 minutos, tô aguardando 5 minutos do horário combinado da nossa live. Agora, eu vou convidar a doutora Carol para Carolina Paredes, para ela poder começar a falar junto com o nosso médico do trabalho, doutor Diógenes. Oi? Para poder falar com vocês em relação a isso. Eles vão fazer uma breve apresentação, tá? Sobre eles e depois eles vão debater entre eles sobre esse assunto tão pertinente. Tá joia, gente? Obrigada, até mais. Boa tarde, gente. Boa noite, aliás. Meu nome é Diógenes, para os que não me conhecem, sou médico do trabalho, atualmente diretor técnico da empresa Meditrab Dourados, aqui em Dourados. A ideia da live é justamente falar sobre o Setembro Amarelo, a relação da medicina do trabalho e doenças mentais, relacionando principalmente o suicídio a essa doença mental. Só. Isso. Ok. O transtorno mental ele é trazido sempre com muito preconceito pela sociedade e o objetivo de fazermos isso, a Meditrab, trazer um profissional todo mês para a gente discutir um assunto de saúde pública, de saúde básica, nos próximos meses, é um programa de atualização, de educação continuada com todos os colegas de trabalho, com todos os trabalhadores. Vou convidar a doutora Carolina Paredes para uma breve apresentação. Ela é psiquiatra aqui em Dourados, ela é colega de trabalho nosso e me ajuda bastante em alguns casos. Carol, a palavra está contigo. Boa noite, gente. Tudo bom? Queria agradecer o convite hoje, da oportunidade de falar de um assunto tão difícil, tão polêmico, né? E associar ele ali com a realidade do trabalho, que a gente participa grande parte da nossa vida ali no trabalho. Então, a gente tem que falar um pouquinho da saúde mental e dessa relação aí importante das doenças mais associadas ali com o trabalho e fazendo um gancho aí com o suicídio por conta da nossa campanha, por conta de ser um tema que a gente vem abordado justamente pelo aumento importante da taxa de suicídio, né? Então, a gente vai tentar relacionar como que o ambiente de trabalho pode ser um fator protetor ou também, muitas vezes, um fator estressor, podendo, infelizmente, às vezes, ter alguma causa que acaba desencadeando o suicídio. Carol,
Você consegue, assim, você poderia explanar para a gente o que é a questão do suicídio? Ela é multifatorial, os fatores que podem, né, começar a fazer uma pessoa pensar em suicídio ou não? Você poderia explanar para a gente? Então, assim, o suicídio, a gente trata ele como um fenômeno, porque ele é extremamente complexo, né? Se a gente tratar o suicídio apenas como uma questão médica, a gente vai estar falhando em vários outros setores da vida que faz parte do paciente. Então, a gente trata o suicídio como uma questão cultural, uma questão social, uma questão de saúde, uma questão ambiental. Então, quando começou a se estudar o suicídio, teve um estudioso famoso que se chama Durkheim, que ele começou a relacionar o suicídio como um ato social também. E aí ele começou a estudar bastante a influência do trabalho e as causas que levavam ao suicídio. Então, a gente tem fatores de risco para o suicídio e temos fatores de proteção. Nos fatores de risco, a gente tem um paciente com vulnerabilidade social, um paciente, por exemplo, desempregado, um paciente que não tem uma rede de apoio familiar, paciente principalmente do sexo masculino, jovem, que são a nossa população economicamente ativa, né, Diógenes? Que estão ali todos os dias trabalhando para sustentar a família, né? Então, esses fatores de risco, eles estão presentes na vida do paciente, principalmente ali junto com ele na relação dele do trabalho. Fala pra gente assim um pouquinho como que o trabalho ele consegue adoecer o paciente, como que você vê isso no seu dia a dia do paciente adoecendo ali enquanto ele está tentando trabalhar. Carol, assim, ó, o trabalho, como você colocou, ele é um fator protetor e ao mesmo tempo ele pode ser um fator estresse, pode ser um fator desencadeador de transtornos mentais, de saúde mental. Situações de estresse no trabalho, como é definido hoje o risco ambiental, estresse no trabalho, trabalhadores que trabalham com risco cognitivo, que exigem mais atenção, mais organização, planejamento, têm maior risco de doenças mentais. A doença, seguramente é o fator. O transtorno mental é o que mais afasta hoje junto ao INSS. Não tenho isso publicado desde o ano passado, desde 2019, junto à Associação Nacional de Medicina do Trabalho. As doenças mentais são as doenças que mais afastam hoje o trabalhador do ambiente de trabalho. O trabalho é bom, o trabalho protege, mas o trabalho também não bem organizado pode causar doença. Nós cada vez mais pensamos como, assim, trabalhar. O trabalho faz parte da sociedade. Se a gente não tivesse um evento estressor, nós não teríamos emprego, Carol. Assim, o pessoal coloca muito... Não, se eu não tenho a questão do estresse, muitas vezes eu não vou ter o trabalho, mas e se eu tiver estresse demais, eu vou ficar doente? Sim. O trabalho é essencial para o ser humano, mas a partir do momento que o trabalho causa doença, não é legal, não. O que eu poderia dizer? O médico do trabalho tem um papel fundamental nessa relação, porque muitas vezes ele é o principal médico do trabalhador. O trabalhador economicamente ativo, muitas vezes aí da faixa etária jovem, de 20 a 50 anos, muitas vezes é o único médico que o trabalhador tem acesso. E é negligenciado, totalmente negligenciado a saúde mental dessa turma. A gente, não tratando bem a saúde mental, eu vou ter algum impacto econômico muito grande. Aumenta o absenteísmo, que é a falta ao trabalho. Eu aumento demais o presenteísmo, que é o trabalhador que está presente e não está rendendo. Isso não é legal. As doenças mentais que eu mais vejo na prática clínica ocupacional são transtornos ansiosos, principalmente os transtornos ansiosos iniciais, transtornos depressivos,
Eu, particularmente, não tive nenhum quadro, nessa prática clínica minha, de mais de 10 anos de medicina do trabalho, nunca tive um quadro de suicídio no trabalho que eu peguei. Mas doenças mentais é todo dia. Todo dia. Não é uma coisa que eu vejo aqui ou ali, não. É todo dia. O maior, talvez o maior impacto que eu tenho dentro das empresas é justamente de tentar organizar isso. De diminuir o impacto do estresse no trabalho ao trabalhador. Estresse no trabalho é uma coisa muito complexa, muito... ela é multifatorial, não é... Só lembrando que os trabalhadores que exercem funções cognitivas são mais adoecidos. Trabalhadores no serviço administrativo, médico, enfermeiro, policiais militares, professores, bancários. É uma população... Não adianta, não é só ficar doente, a gente está diminuindo o rendimento deles. Eles estão doentes, eles não estão legais. Assim, eu sou médico do trabalho do trabalhador. Eu tenho que ter essa visão que o trabalhador está ficando doente. Por isso, da ideia de falar do Setembro Amarelo, de como eles entenderem as doenças mentais que mais acometem eles e fazer esse link com o suicídio. E assim, eu gostaria de saber, se você pudesse explanar para a gente, essas principais doenças aí, que, de acordo com a Associação Nacional, são transtornos ansiosos, transtornos de humor por depressão, tem uma doença com nome esquisito chamado burnout. Então, que para a gente é do dia a dia, mas talvez para quem está nos acompanhando, burnout é uma coisa que não é tão comum. Talvez ele está vivendo burnout e não está sabendo o que é isso. Se você pudesse explanar isso aí para a gente. O que eu acho importante de você ter falado, Dionísio, é justamente quando você tem uma empresa em que tem um médico do trabalho, ele consegue perceber essa dinâmica do trabalhador, justamente porque muitas vezes o trabalhador ele não procura ajuda, né? Ele não percebe ou então ele tem dificuldade de procurar ajuda porque ele não quer ser, às vezes, reconhecido como que não deu conta, como que fracassou, né? Aí eu recebo diariamente no consultório, por exemplo, burnout, né? Burnout é um estresse crônico e repetitivo que o paciente passa, que está diretamente relacionado com o trabalho. Para ter esse diagnóstico, tem que estar relacionado com o trabalho. Em que o paciente tem uma exaustão mental extremamente importante, chegando a atingir fisicamente, ele tem uma sensação que a gente chama de despersonalização, que é quase o que você falou, o paciente está ali no trabalho, mas a cabeça dele está em outro lugar, isso psiquicamente falando, né? E ele tem uma queda de rendimento, ele começa a se cobrar porque ele percebe que o rendimento dele já não é mais o mesmo. Então, muitas vezes eles procuram o atendimento quando eles já estão num nível de sofrimento muito grande. Então, como já procurou nesse nível de sofrimento, a gente tem que afastar esse trabalhador ali do seu local de trabalho. Se antes tivesse sido percebido, se o médico do trabalho tivesse sido acionado, né? Muitas vezes a gente não precisava chegar até essa situação, né? Quando a gente tem uma empresa que ela percebe os trabalhadores, vê que às vezes está fazendo muita função, uma pessoa só, que ela não vai dar conta daquilo, ela preserva aquela pessoa, ela divide tarefas entre os trabalhadores para evitar que isso aconteça. Quando isso não acontece, pelo menos tem que perceber que aquela pessoa está dando sinais de que não está bem. Quais são esses sinais? Você falou, começa a faltar o trabalho, chega atrasado, já não está conseguindo dar conta ali das metas, do que tem para fazer, né? Está irritado, né? Já a relação de trabalho ali com os outros já não está legal. Isso são sinais do trabalhador, né? Então, assim, em relação ao suicídio, como que entra nisso, né? Praticamente mais de 90% dos casos de suicídio tem relação com o transtorno psiquiátrico. E o principal transtorno psiquiátrico é a depressão. Então, a gente vê muitas vezes o trabalhador adoecendo, iniciando como um burnout, por exemplo, e evolui para um quadro depressivo, ou evolui para um transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, assim, é o fator principal o trabalho? Não é.
mas ele é um fator extremamente importante e que a melhor coisa que tem é que pode ser prevenível. Então, a gente estuda o suicídio, começou a fazer a campanha de suicídio justamente porque é uma morte que pode ser prevenida. Então, se a gente consegue investir nisso no ambiente de trabalho, onde o trabalhador está a maior parte do tempo dele ali, a gente já tem um ganho assim, na saúde mental e populacional enorme, né? Então, por isso que eu acho extremamente importante o que a gente está discutindo agora, né? Como Carol, é que é assim? Você colocou o trabalho muitas vezes como um fator desencadeador de doença. O objetivo é a gente falar de prevenção da doença. Você consegue entender, do ponto de vista relacionado à sua especialidade, que é a psiquiatria, como a gente poderia diminuir o estresse no trabalho? Uhum. Sim, são vários fatores. Então, assim, a gente tem no ambiente de trabalho várias pessoas, né? Uma equipe. Cada um tem uma personalidade. Então, a gente não pode, muitas vezes, tratar cada um de forma igual, né? A gente tem que saber como cada um, qual a melhor função para aquela pessoa, o que a personalidade dela vai saber fazer melhor. Talvez ela consiga fazer uma coisa que seja mais concentrada, mas não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Já tem uma pessoa que tem esse perfil melhor, né? Deixar o trabalhador também fazer trabalhos mais coletivos. O que a gente percebe? Que cada vez mais as empresas têm individualizado competição, né? Então acaba assim, cada um tem a sua meta e gera uma competição entre as pessoas do mesmo trabalho. Se você dá uma meta em que precisa, para ser alcançada, ela precisa de um coletivo, aquelas pessoas acabam se unindo, se aproximam mais, geram um ambiente melhor e um ambiente mais saudável, não tem uma disputa, uma competição. Além disso, que algumas empresas começaram a fazer, quando foi se discutido muito a questão do burnout, é incentivar o trabalhador a ter pequenas pausas. Pausas no horário do trabalho, seja uma pausa para dar uma alongada, né? Alguns locais, inclusive, criaram academias em que o paciente podia ir o trabalhador, né, podia ali um tempo fazer atividade física, né, ter um coordenador, uma equipe, né, de RH, em que você tem uma psicóloga, né, a gente conversou bastante sobre isso, né, Diógenes, que você precisa ter o RH que está observando os profissionais que estão trabalhando ali e está organizando a empresa para que ela funcione tanto para o empresário quanto para o trabalhador e, afinal de contas, para a sociedade inteira, né? Porque é um trio, é um tripé que precisa funcionar junto. Se você adoece o trabalhador, o tripé cai, entendeu? Então, acho que você precisa investir na qualidade da empresa, na saúde mental dos seus trabalhadores, incentivando isso. Tá. Carol, assim, ó, o médico do trabalho sempre vai pensar, ele é um médico de atitude prevencionista. A gente trabalha em cima de prevenção. Eu vou sempre pensar no risco ocupacional, que doença ele vai causar e como eu posso diminuir essa doença. Vamos lá. Vou dar um exemplo para o pessoal entender. Eu tenho um risco risco barulho, ruído. Uma vez que eu tenho ruído, eu posso ter perda auditiva, eu posso ter aumento da pressão, uma hipertensão arterial, posso ter disfunção sexual causada por ruído. Como que eu faço para diminuir isso? Eu vou lá, a atitude mais certa era diminuir o ruído. Era zerar o ruído. Tentar tirar o ruído da jogada. Vou lá, enclausura a máquina, diminuo, troco a máquina, ótimo. Consigo? Muitas vezes não. Eu vou tentar usar um equipamento de proteção individual para diminuir isso. Vou colocar ele um protetor auricular, vou colocar um plug, enfim, para diminuir a exposição ao risco. A gente está basicamente aqui discutindo sobre estresse no trabalho. No começo eu tentei explanar, acabou que fugiu um pouco, eu não consegui explicar isso aí bem. O estresse no trabalho é uma coisa que a gente não consegue tirar. O estresse no trabalho, eu vou ter transtorno de ansiedade, depressão, como você falou, burnout, posso chegar a suicídio. O estresse no trabalho, ele é inerente do trabalho. Eu não consigo isolar o estresse no trabalho. Nós
ainda mais hoje, cada vez mais, com menos serviços operacionais, mais serviços administrativos, o ganha-pão é justamente para resolver problema. Beleza. Então, quer dizer que eu não consigo tirar o estresse, mas a doença está ali. Será que eu tenho equipamento de proteção individual? Poderia ser a analogia aí, o abafador e tal. O que eu vejo na medicina do trabalho, que nas empresas que a gente conseguiu implantar e teve muito sucesso, foi quando a gente teve um programa principalmente voltado para a psicologia organizacional de trabalho. Quando eu tive um processo de trabalho bem feito, onde os trabalhadores sabem as metas, o que chegar, onde chegou, como chegou, organizar esta organização mesmo do trabalho, ter processo de trabalho. Os pontos aí que você levantou entre competição, pausas, academia, um RH presente, enfim, tudo isso eu acho que uma empresa que tem um sistema organizacional bom, que tem um processo de trabalho bom, ele minimiza. Essa minimização do risco faz com que eu tenha profissionais melhores, profissionais mais saudáveis do ponto de vista mental. Isso eu tenho melhor rendimento profissional. A empresa só vai investir nisso porque ela também quer ter lucro. Não vamos ser hipócritas de falar que não tem. Existe a questão financeira na jogada. Agora, o funcionário que trabalha num ambiente bom, que é valorizado, que tem uma organização, ele está sendo beneficiado com isso. Ele vai adoecer menos, ele vai render mais. Daqui a pouco ele está tendo crescimento profissional. Consequentemente, a sociedade melhora. Então, a sociedade vai ficar melhor, uma vez que eu tenho menos pessoas doentes, a empresa vai lucrar mais, o trabalhador vai se sentir mais satisfeito com o trabalho. Aí o trabalho já deixa de ser um evento estressor para ser um evento protetor. A gente não valorizar essa questão do trabalho, não organizar, não é muito inteligente. A gente precisa melhorar isso. É legal saber que hoje a gente já tem essa discussão, saber que o apoio da psiquiatria é relevante em tudo isso, mas o preconceito a procurar ainda o psiquiatra é muito grande. O preconceito a assumir que está doente ou que está com algum transtorno mental ou psiquiátrico, como queiram falar, talvez termo técnico melhor seria um transtorno mental, a população não aceita. Essa população economicamente ativa, quando está doente, ela tenta se isolar, ela fica com vergonha, ela para de render. Me fala um pouco dessa questão do preconceito, como a gente poderia mudar esses conceitos da população em geral, trazer a questão psiquiátrica para a saúde básica, para a prevenção. Isso é extremamente importante a gente falar, porque a gente observa bastante que quando o paciente procura, o paciente já está bem grave, né? Então, a gente começa ali no ambiente em que o trabalhador fica mais tempo. Então, é a casa do trabalhador, é o ambiente de trabalho dele, né? Se o chefe dele ou o que está diretamente ali ligado para ele já percebe que ele não está rendendo bem, a ideal é que levasse lá, vamos tentar entender o que está acontecendo, leva na psicóloga, conversa, vê o que está acontecendo. O que você acha? Vamos te encaminhar para um psiquiatra, vamos evitar, vamos tratar isso que está acontecendo, né? Esse seria, assim, um cenário ideal. Mas o que a gente acaba acontecendo muitas vezes é que, às vezes, a gente não tem uma empresa que cuida do seu trabalhador, que abraça o trabalhador, né? Então, muitas vezes, culpabiliza o trabalhador, considerando como se ele não desse conta, como se ele fosse fraco para aquilo, né? Então, o que acaba acontecendo? O paciente vai tentando dar conta, porque existe o preconceito dele, exige um nível de exigência dele. O que a gente vê muitas vezes é que, assim, existem vulnerabilidades para os transtornos psiquiátricos, assim como para o suicídio. Então, tem personalidades que estão mais suscetíveis a isso. Então, quando a gente fala em relação ao trabalho, normalmente são profissionais extremamente perfeccionistas, dedicados, que querem dar conta daquilo tudo e que vão se sobrecarregando, ou a empresa vai sobrecarregando também. E ele não quer simplesmente falar que não deu conta, que para ele
seria um fracasso. E quando ele faz isso, muitas vezes ele é tratado como tal, como não deu conta. Quando ele é afastado, por exemplo, ele tem uma grande dificuldade, um medo muito grande de voltar para o trabalho, no retorno, porque ele tem medo de sofrer represária. E às vezes, infelizmente, isso acontece. Não vi poucas vezes, né? Da gente afastar o trabalhador se recupera e a gente entra num processo gradual para que ele volte a trabalhar, mas quando ele chegou no ambiente de trabalho, mudaram a pessoa de setor, botaram uma coisa que ele nunca fez antes. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que aquilo provavelmente não vai dar certo, né? Então, o que seria o mais ideal? Vamos conversar com aquele trabalhador, qual o lugar que ele conseguiria se sentir melhor? Não simplesmente deslocar, botar numa função que ele nunca fez, quando ele está ainda vulnerável, né? Então, a gente precisa ter tudo isso em conjunto, né? A empresa querendo realmente cuidar, entendendo isso que você falou, né? Que se ela cuidar do trabalhador, ela vai ganhar com isso, né? Sai todo mundo ganhando, né? Então, muitas vezes, eu não sei se eles consideram, por preconceito, eu acho que é até uma coisa extremamente ignorante, né? Porque quando a gente para pensar em termos de rendimento, se você tiver uma pessoa que gosta do local que ele trabalha, ele vai fazer o trabalho dele muito melhor. Agora, se todo dia ele tem que acordar e ir para um lugar hostil, ele provavelmente vai fazer o trabalho dele meia boca, entendeu? Então, quando a gente investe nisso, você investe na saúde de todo mundo, inclusive do chefe, porque ele vai ter funcionários mais alegres no seu ambiente de trabalho, né? Então, assim, o preconceito, ele existe, não só existe, mas muitas vezes é cômodo. Porque ou o empresário ou o chefe, ele não quer que seja afastado do trabalhador. Então, ele insiste, entendeu? Ele sabe que tem que procurar ajuda, mas ele insiste. E aí acaba o pior acontecendo, né? Então, a gente tem casos, assim, na mídia, de suicídio no local de trabalho. Né? No Japão, eles chamam de karoshis. Então, o Japão ele tem uma cultura de longas jornadas de trabalho, que agora eles estão tentando mudar isso, né? Lá 12 horas, 10 horas, é uma coisa de louco, né? E que essas horas extras que eles fazem, eles relacionam com... Eles chamam de morte por excesso de trabalho. Existe esse termo, para você ver como é comum, né? Então, não precisa ser o suicídio. Tem o suicídio e tem, por exemplo, um infarto, porque a pessoa trabalhou tanto, provavelmente nunca parou para ir no médico. Entendeu? Então, assim, existem suicídios relacionados diretamente com o trabalho. Dá para a gente fazer essa casualidade direto? Não dá. Porque eu te falei que o suicídio ele é complexo, existem vários fatores. Mas que o trabalho ele pode ser uma contribuição importante, tanto por um assédio moral, tanto por não ter percebido que o trabalhador estava adoecendo, sim. Infelizmente, sim. Infelizmente, a gente perde muito, né, Carol? Assim, as empresas hoje estão investindo nos seus recursos humanos. A empresa, assim, hoje o que eu vejo, trabalhando com saúde ocupacional, a pedra fundamental da empresa são as pessoas que estão dentro dela. Ela pode ser, o fim dela pode ser até produzir algum bem material, mas ela só vai ser sucesso se ela tiver pessoas boas dentro dela, pessoas empolgadas a trabalhar dentro dela. Se eu não invisto em pessoas dentro dessa empresa, ela está fadada a ser só uma produtora, assim. Empresas pequenas que eu presto serviço, que a nossa empresa presta serviço, e que valorizam funcionários, estão em expansão. Eu vi isso notadamente agora na pandemia. Empresas pequenas que valorizaram os funcionários, que inovaram, que não deixaram os funcionários a ver navios, cresceram. Na prática clínica, as empresas que hoje investem em recursos humanos, aí passa a questão de segurança e saúde ocupacional, o médico do trabalho tem que estar junto com o RH. O médico do trabalho junto com o recurso humano, conhecendo os trabalhadores, sabendo a realidade de todos eles, isso aí faz diferença. É uma medicina primária. Se a gente dividir
para o pessoal que está estudando medicina primária, secundária e terciária. Primária é o posto de saúde, é o médico que conhece o primeiro atendimento. Secundário já seria uma UPA. Terciário, um hospital que faz a neurocirurgia. A medicina do trabalho, ela não é enquadrada como medicina primária. Ela parece que é uma medicina, é um adendo, parece que nem é medicina. E o trabalhador, muitas vezes, ele tem o primeiro acesso com a gente. Eu consigo identificar, eu consigo saber que ele está ficando doente, eu consigo encaminhá-lo, eu consigo mostrar para o RH que ele está perdendo rendimento, eu consigo mostrar para o gestor que, com pequenas ações, ele vai ter um sucesso. Diogo, a gente tem uma pergunta aqui. Ah, E o adoecer da chefia devido ao funcionário problemático? O que fazer? Eu tenho uma crítica pergunta. Tão fácil. O que seria o funcionário problemático? Aí que tá, viu? O que seria o funcionário problemático? Né? É uma personalidade difícil de lidar, uma pessoa difícil de lidar, ou uma pessoa que está doente? Né? Mas assim, Diógenes, e a chefia, como é que fica aí nessa situação? Bom, eu acho que esse é o desafio aqui, né? Desafio de aprender a gerir, a fazer a gestão do próprio negócio. A figura principal hoje que ajudaria, Carol, de verdade, assim, que eu vejo, a psicologia organizacional do trabalho é uma ferramenta muito boa para isso daí. Entender o ambiente de trabalho. Não estou falando de psicologia, assim, psicologia organizacional do trabalho é uma coisa bonita. Talvez não é toda empresa que consiga entender isso, mas saber que se eu tiver um processo de trabalho bem feito, a chance da chefia ficar doente ou do trabalhador ficar doente e os dois estarem diminuindo o rendimento é muito menor. Eu vejo que a questão é organizacional. Para eu diminuir o risco e estresse no trabalho, é organizacional. O estresse ele é inerente do trabalho, eu não consigo afastar ele, como eu falei, ele está dentro, ele é inerente do serviço. A pessoa Mas se eu precisa ter uma organizo, vida eu diminuo o fora. risco. A pessoa precisa ter uma vida fora do trabalho, né, Diógenes? Não Precisa. só o trabalho. Precisa, e é preciso entender que o trabalho é um ambiente que pode gerar, mas ele tem que saber lidar com aquilo. Isso, o chefe também, saber lidar com um funcionário que é mais difícil, né? Então, muitas vezes, se ele facilitar um pouco as coisas ali para o funcionário, de modo que coloque talvez funções que aquele funcionário faça melhor, né? Tentar dinâmicas, né? A gente tem que ser criativo também, né? Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Se você está tentando lidar com o funcionário daquela forma e não está dando resultado, vamos tentar mudar a estratégia. Isso que faz a psicóloga, né? Faz bastante isso. Existem estratégias. Cada um tem sua personalidade. Sim. Que nem criar filho. Os dois crescem, tem 2 filhos. Se você criar os 2 iguais, você vai estar errando. Porque eles têm personalidades diferentes. Então, você tem que perceber essas personalidades e potencializar que são as boas e tentar minimizar aquilo que tem alguma dificuldade. São estratégias. E no ambiente de trabalho são vários para você fazer essas estratégias. Identificar e administrar talentos também, né, Carol? Muitas vezes a gente perde talentos, né? Sim. Está deixando perder talentos por ambiente errado. Na minha empresa, eu já tive colegas de trabalho meu, que num setor, em uma função, não estava rendendo. Ele foi mudado, estou falando de gente próxima, gente que estava junto comigo. De mudar ele de setor, virou um avião. Assim, ele rendeu, para a empresa é melhor, para a sociedade é melhor. Eu sempre entendo que, assim, a tríade é certa. Funcionário melhor, empresa melhor, sociedade melhor. Quem ganha mesmo é a sociedade no final. A saúde ocupacional, infelizmente, ela é financiada pelo empresário. Ela não é uma saúde pública, ela é uma saúde financiada pelo empresário. E muitas vezes o trabalhador entende que ele não vai ser beneficiado com aquilo, vê só como para gerar documento, isso e aquilo. O que eu melhoro em saúde coletiva. Eu consigo identificar em minha empresa, por exemplo, vou lá, levanto, conheço a empresa. Tem
400 funcionários. Eu consigo identificar qual é a doença daquela empresa. Poxa, tem muito álcool envolvido, tem absenteísmo, tem sedentarismo. Eu consigo identificar e mudar a estrutura ali. A medicina do trabalho consegue fazer isso. É muito legal, muito bonito de ver. Uma coisa, chega a ser bucólica a coisa. Mas, infelizmente, é patrocinado e pago pelo empresário, que muitas vezes é visto como o vilão da coisa. Agora eu vou fazer uma crítica à medicina ocupacional. Isso é culpa do médico do trabalho, da saúde ocupacional, que não sabe mostrar o serviço dela. Quando a gente faz o serviço bem feito, quando a gente mostra, a empresa valoriza a saúde ocupacional, ela vai ter mais lucro com o negócio. Ela vai ter rendimento melhor, a sociedade vai melhorar. E tudo isso muita culpa da saúde ocupacional. Nós médicos entendemos muito pouco o que é saúde do trabalho. A gente entende saúde do trabalho como o examezinho admissional, periódico demissional. E não é. Eu sou muito mais de levantar dados epidemiológicos, bolar estratégia junto com a direção, junto com a gestão da empresa e fazer com que todo mundo cresça. Hoje, chamar você da psiquiatria para a gente falar de saúde mental, isso é muito bacana. A gente está abrindo... Você acha que há 15 anos atrás a gente falava sobre isso? Não se falava. Em ambiente de trabalho, esquece. Não falava. 15, 20 anos atrás, doença do trabalho, a gente só falava de... Quando eu comecei a profissão, em 2003, falava de Ler-Dort. Falava só de lesão por esforço repetitivo, isso, aquilo. Falava muito pouco de doença mental. E hoje a gente entendeu que se eu investir em saúde mental, eu vou ter uma sociedade melhor. Os profissionais mais bem-sucedidos hoje, seguramente, não são os profissionais mais titulares. O título, o conhecimento técnico é importante, mas o equilíbrio mental talvez faça mais diferença até do que o título. Muitas vezes a gente encontra empresas onde você vai ter subordinados com títulos muito maiores do que o chefe. Você encontra chefe que tem uma graduação, tem uma pós-graduação, e aí você chega lá, tem um subordinado dele que fez 3 MBA, fez doutorado, isso, aquilo. Mas ele não tem capacidade de administrar, ele não tem capacidade de fazer gestão disso. As pessoas que crescem, por exemplo, eu pego um auxiliar administrativo, eu presto serviço para um banco, para uma rede bancária grande aqui no Mato Grosso do Sul. Eu brinco com eles, começo o aprendiz ou auxiliar administrativo júnior lá, eu falo, quanto tempo vai ser para você ser diretor da empresa? E não é se ele vai fazer um MBA da GV, se ele vai fazer um doutorado na Harvard. Quem está crescendo dentro da empresa são as pessoas que têm maior equilíbrio mental. Muitas vezes, até nessa empresa, estou citando ela, assim, muitas vezes você vê pessoas em cargos de chefia que nem teve graduação em cargo administrativo. Fez uma graduação em engenharia, fez uma graduação em veterinária, já vi. E tem capacidade de gestão, capacidade de equilíbrio mental fantástica. Quando a gente perde esse equilíbrio mental, eu paro de crescer profissionalmente, eu atraso a empresa, eu atraso a sociedade. Esse preconceito tem que acabar. O preconceito da doença mental tem que acabar. E esse equilíbrio mental, né, Diógenes, às vezes ele é muito difícil de você conseguir atingir. Tem personalidades que são mais suscetíveis, né? Tem as pessoas que são mais resilientes, então elas conseguem passar pelas dificuldades do trabalho de uma maneira mais fácil, né? Mas às vezes extrapolam muita coisa. Por exemplo, aqui tem a Neia, né, que está perguntando sobre a pandemia. Eu acompanhei muito nessa pandemia, por exemplo, a questão do home office. Então, o funcionário que está ali da casa fazendo o trabalho, muitos deles perderam o horário de trabalho. Então, não tinha mais aquela coisa de você sair de casa, você vai para o seu local de trabalho, cumpre lá o horário comercial, às 8, 10 horas, volta para sua casa, ponto, acabou, nesse mundo ideal. Já não era bem assim. Então, quando você torna a sua casa o trabalho, eu tenho um professor, por exemplo, os professores que estão nessa loucura agora da aula online, eu tenho professores, não é só um não,
Só essa semana atendi 2 que almoçam na frente do computador. Para ter uma ideia, porque senão não dá conta. Vai dormir, a gente não tem ideia de quantas horas, né? Então, assim, nessa pandemia, a gente tem 2 coisas importantes em relação ao trabalho. O excesso de trabalho em home office e o desemprego, né? Então, são 2 coisas, né? Sofre quem está trabalhando demais e sofre quem está desempregado. Então, são duas pessoas vulneráveis, né? Carol, deixa eu te falar, assim, ó, a gente falou muito de doença. Doença ocupacional, doença mental. Falamos de burnout, que eu acho que era a principal palavra. Falar sobre depressão, sobre transtorno de ansiedade. Eu acho que a população, de uma maneira geral, já consegue identificar o paciente deprimido. Identificar bem o que é depressão, o que é tristeza, o que é ansiedade normal, do que é um transtorno de ansiedade. Fazem muita confusão na saúde primária. Eu vejo muito isso no consultório. O paciente chega triste porque aconteceu algum evento, ele chega aqui, o empresário manda porque está choroso, porque isso aqui, o empresário manda aqui porque ele está deprimido. Eu falo, isso aqui não é depressão, vamos lá. O trabalhador que tem que cumprir uma meta, que isso aqui, ele está ansioso, mas não está doente. Isso aí, você consegue só pincelar isso aí, porque a gente já está adiantado, o que é depressão, tristeza, ansiedade normal, de ansiedade doença? Esse é o foco principal nosso, né? Porque todo mundo sente ansiedade é uma coisa natural. Quando que ela se torna patológica para procurar? Quando é uma tristeza e quando que ela vira depressão, né? Então, assim, a gente, na psiquiatria, tudo nosso gira em torno do momento em que aquela ansiedade se torna patológica, quando ela traz um nível de sofrimento tão importante que atinge o pessoal, o social e o profissional da pessoa. Né? Então, a pessoa vem de uma coisa mais duradoura, né? Sem, às vezes, ter um fator desencadeador, por exemplo, no caso da depressão. A tristeza, muitas vezes, você identifica uma perda, alguma coisa que aconteceu, a depressão não muitas vezes. E no caso da ansiedade, como aquilo começa a gerar um sofrimento muito grande, gerando insônia, alteração do apetite, né? Sintomas físicos, dores, que você deve ver muito, né? Então, muitas dores estão associadas às questões emocionais, né? Então, assim, o que é natural, o que faz procurar o psiquiatra é justamente o quanto que afeta o sofrimento, afeta no dia a dia da pessoa. Tá. E o médico do trabalho conseguiria abordar antes desse sofrimento. Eu, particularmente, acho não, do ponto de vista baseado em ciência, que a atividade física é um fator protetor essencial. Nas empresas que a gente presta assistência, eu consigo levantar qual o nível de sedentarismo, qual o nível de atividade física. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o trabalhador que praticar pelo menos 150 minutos semanais de atividade física, ele diminui muito a chance de doenças, tanto físicas quanto mentais. São menos de 3... Vamos colocar 150 minutos? Dá menos de 3 horas. Vamos colocar 3 horas por semana, Carol. Uma semana tem 168 horas. Para você dedicar 3 horas da sua semana para sua manutenção, é absurdo você não fazer. Assim, não tem desculpa do não tenho tempo, não existe desculpa. Se você não se organizar 3 horas por semana para fazer exercício físico, isso está errado. Eu costumo orientar e brincar com os funcionários ou colegas de trabalho, que eu sou médico do trabalho deles, falar, poxa, muitas vezes ele faz manutenção numa motinha que ele tem no carro, que ele troca o óleo, faz manutenção, faz tudo certinho. Ele não faz manutenção no corpo. Ele não faz manutenção no que era essencial para ele, que é o bem mais importante dele. 3 horas de atividade física, talvez minimizaria demais tudo isso que a gente está falando aqui. 3 horas de atividade física por semana é o mínimo. Se a gente conseguir mais um pouquinho, melhor. Isso é uma coisa que eu pego muito na insistência da atividade física, na questão organizacional do trabalho, para diminuir o estresse no trabalho, diminuir doenças mentais, diminuir afastamento. Como a psiquiatria vê a atividade física frente ao transtorno mental? A atividade física é tudo. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes, quando chega pra gente, Diógenes, às vezes não tá
com capacidade de fazer Já. atividade física. O que eu falo? Porque eles estão sendo pressionados para isso. Levanta da cama, vai fazer o que tem que fazer, vai fazer atividade física. Muitas vezes o paciente ouvir aquilo naquela hora, ele não está conseguindo. Então, isso faz com que ele fique cada vez pior. Eu falo o seguinte, vamos tratar. À medida que você for melhorando, eu vou começar a exigir de você atividade física sim. Isso é o caso do paciente mais grave. Os pacientes que vêm com ansiedade, com burnout, que têm energia, eu já falo, olha, essa sua energia, parte dela vai ser dedicada à atividade física. Por quê? A atividade física, ela não só melhora o estresse, ela melhora muito o sono. Então, assim, o que a gente vê é uma epidemia de insônia. Então, assim, se o paciente dormir melhor, o dia dele está melhor, a irritação que ele sente, o convívio com os outros, tudo se torna melhor. Então, assim, é atividade física para quem está conseguindo fazer. Quem não está conseguindo fazer é melhorar para que consiga. E o que conseguir, Diógenes? Ah, eu não gosto de musculação, não gosto disso, não gosto... Você vai fazer o que você gosta, né? Então, vamos incentivar isso, vamos procurar, vamos ver o que você gosta mais, né? E trabalho cognitivo que não seja relacionado com o seu local de trabalho, com a sua profissão. Porque senão vicia a cabeça sempre a mesma coisa. Se a gente for pensar em termos de prevenção, lá um quadro demencial, alguma coisa do tipo, o trabalho ele é protetor para isso. Mas a gente precisa também desviciar a cabeça daquilo. Então, chegar em casa, vai ler um livro, vai ver um romance, vai ler alguma coisa que não tem nada a ver com o que você está todo dia acostumado, vai assistir uma série, vai ver um documentário, vai ver um filme. Então, assim, eu acho que a atividade física é lazer e as relações, né? Que é o que uma pessoa, por completo, precisa. Tá. Mas muito bem colocado, Carol. Assim, todo dia aprendendo. Provavelmente eu vou colocar junto com a minha triagem a questão do sono. A gente sabe que é importante, mas de uma maneira geral é negligenciado aqui na medicina do trabalho. É um ponto que eu posso melhorar bastante. Eu sei que se eu conseguir assim, se eu já monitoro vários outros fatores. Se eu monitorar sono, eu vou ir atrás. Isso aí eu vou mudar. Ó, uma simples conversa aqui de meia hora, 40 minutos, já posso fazer. Nós dois podemos fazer diferença aí. Vai ser legal. É essa a intenção. Carol, assim, eu acho que a gente então, é ponto pacífico que atividade física é fator protetor para a saúde mental. Um ambiente de trabalho organizado também. E agora, o sono, melhor ainda. E com certeza vai estar na minha anamnese ocupacional aqui e dentro de todo o nosso cronograma. Acho que a gente já explanou bastante. Aí, será que a gente tem dúvida? O pessoal poderia mandar perguntar para a gente responder, quem tem dúvidas. O sono ele é tão importante, Diógenes, que assim, ele consegue deixar a pessoa confusa, desesperada assim, no dia seguinte. Quando vai dormir já fica com medo de não dormir, gera uma irritação importante. É extremamente essencial. Tá. Ó, só um colega perguntou se teremos novas palestras. O projeto aqui da Mestrado Dourados é todo mês a gente trazer um tema. Por exemplo, a programação do mês que vem é trazer o pessoal da oncologia para a gente falar de saúde da mulher. Outubro rosa, câncer de mama, mas eu vou estender e falar de saúde da mulher, além do câncer de mama. Provavelmente em outubro traremos para a gente falar sobre saúde do homem. A programação dezembro, provavelmente falaremos de doenças sexualmente transmissíveis pelo dia do HIV. Então, essa é a programação. Só respondendo um colega aí. A gente deve fazer isso todo mês e deve entrar na programação, já que o mundo agora virou digital, né? Virou. Gente, queria agradecer, né, o convite que vocês fizeram para mim, aproveitar aqui o espaço para falar que o suicídio, infelizmente, tem crescido cada vez mais, principalmente entre os jovens, mas não é só dos jovens. A gente, infelizmente, vê muito em idoso também, infelizmente em criança de 10 a 14 anos, né? E que, assim, é uma morte que dá para se prevenir, né? O paciente, quando comete suicídio, ele, na maior parte das vezes, ele não quer morrer. Ele quer tirar aquela dor que ele está sentindo e no desespero isso acaba acontecendo. Então, assim, é importante que a gente faça mais, cada vez discuta mais isso, a saúde mental.
e para que a gente consiga prevenir um evento traumático que afeta não só o paciente, mas toda a família, né? Afeta a sociedade, né, Carol? Assim, a sociedade toda. Poxa, um suicídio de uma pessoa jovem é muita perda. Isso não, enfim. Sim. Bom, daqui que agradecendo. Eu acho que eu aprendi mais do que falei. É isso, gente. Dúvidas? Só parabéns, Jorge. Então tá bom. Então acho que a gente fica por aqui. Agradeço a atenção de todos aí. Que tenhamos, amanhã já é sexta, que tenhamos um excelente final de semana aí, né? Yoga é ótimo. Yoga. Estão dizendo que yoga ajuda muito a saúde mental. Eu do meu tamanho, que eu não consigo fazer yoga, não. Consegue sim, Jorge. Não, eu vou para musculação. Mas yoga tem relaxamento, muito bom, boa dica. Muito bom. Não poderia ter escolhido psiquiatra melhor, Carol. Você tem sua... que bom. Quem falou isso? Muito bom. Gente, a gente tem que se despedir porque eu fui avisada aqui que a live cai. Então tá ótimo, então. Vamos lá, Carol. Tchau, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Provavelmente a equipe de tecnologia aqui da empresa deve disponibilizar esse evento online no site da Medicar. Possivelmente não, isso vai ser. Assim, isso vai ser disponibilizado. E obrigado a todos. Beijo. Tchau.